Boa noite. Pessoal, só ligar aqui o Instagram para a gente iniciar. Opa, só um minutinho. Boa noite, pessoal do Instagram. Consegue me ouvir bem? Ana Raquel, Samara, estão conseguindo me ouvir? Me dá aqui um oi só para mim ter uma ideia. Tudo bem, Samara? Ana Raquel? Falem aqui para mim se estão me escutando com qualidade. Tudo bem, Girlene? Então sim, né? Então tá ótimo. Pessoal, quem quiser assistir com qualidade ainda melhor, clica no link da bio que você assiste pelo Meet. Tá certo? Então aqui é só para poder a gente chamar para o Meet. Clica no link da bio que vocês escutam a gente no Meet. Tá? Pessoal, vamos lá. Eu trouxe um pouco desse conteúdo aqui para vocês. A gente teve ultimamente uma experiência muito legal, muito bacana. Eu e minha esposa, Aline Gonçalves, que pelo que eu vi está aqui presente também, assistindo, né? E a gente conseguiu encontrar, agora numa viagem que a gente fez recentemente, muitas modificações que de fato impressionaram a gente sobre novas lógicas da TCC. E eu trouxe aqui uma perspectiva que até tem literatura já nacional. Então, no Brasil, eu já encontrei literatura sobre ela, apesar de a gente já ter tido acesso a material em inglês, que geralmente tem sido a maneira que eu tenho buscado mais informações, tá bom? Então, a gente vai poder estar falando sobre isso. Como eu disse, por gentileza, participem, falem, né? Porque isso sempre ajuda a gente a poder estar interagindo. Quem está em casa, quem está pelo Meet, consegue conversar comigo normalmente, consegue falar comigo. É só abrir o microfone e falar comigo, você participa como se estivesse aqui no auditório, ok? Então, pessoal, a TCC, ela vem mudando muito mesmo. E a gente vai poder estar mostrando um pouquinho de tudo isso para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Uma nova TCC, surfando pela quarta onda do TCC. Eu vou falar menos de quarta onda, apesar de eu ter botado aí quarta onda, mas eu vou falar de uma expectativa nova, em especial que, de fato, me deixou muito feliz. Eu gostei muito da lógica de trabalho desse material que a gente conseguiu identificar. Então, já ouviu falar em CTR? Já começou a estudar CTR, Ives? Já começou a ver CTR ou não? Pois é, vamos falar sobre ela hoje. Ives, no meu ponto de vista, opa, por que tá aí? Quebrou vários paradigmas e, para minha surpresa, muito parecido com o QRT. Muito parecido com as coisas que eu falo do QRT. Tá bom? Tá bom? Bom, deixa eu me apresentar. Quem não me conhece ainda, sempre tem pessoas aqui que não me conhecem. Então, deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu sou o doutor Diego Gonçalves, sou doutor em psicobiologia, sou terapeuta cognitivo-comportamental com 17 anos de experiência, resido aqui na cidade de Natal também. Sou ex-coordenador do programa de mestrado em psicologia da Universidade de Potiguar, até muito recentemente, coisa assim de algumas semanas, eu era coordenador. Sou coordenador do curso de formação em terapia cognitivo-comportamental também. Sou também CEO de 3 empresas, Metacognitiva, Afectiva e Neopsicologia. Ives, eu estava conversando aqui agora, é um dos psicólogos da Neopsicologia. A Aline e a Ana Raquel, que também estão aqui presentes, são psicólogos também da Metacognitiva. A Afectiva, a gente está dando início a ela, né? A gente está começando, ela está em fase de finalização. Será uma plataforma de atendimento online que a gente está trabalhando e está finalizando. Já vocês vão ver a Afectiva também. E sou, acima de tudo, um entusiasta por inovação. Pessoal, eu adoro inovar e eu venho lutando a cada momento para poder tentar fazer uma psicologia diferente. Tentar realmente trazer novidade para o campo da psicologia. Sou formado há 17 anos e, engraçado, nesses 17 anos, eu acho que em
2013, eu vi a psicologia funcionar de maneira basicamente igual, e eu vi uma mudança já razoável nos últimos 4 anos, e eu tenho tentado fazer o possível para ajudar a psicologia a se modernizar e inovar. Por isso, desse auditório com esse formato, por isso de a gente ter aqui uma lógica de atendimento, onde a pessoa de qualquer lugar do Brasil ela pode conversar comigo, justamente para poder levar esse grau de conhecimento para a maior quantidade de pessoas que a gente pode, tá? Então a gente tenta realmente expandir ao máximo esse conhecimento, ok? E o que eu faço, o que eu tenho feito nos últimos tempos, eu tenho tentado, acima de tudo, ajudar profissionais da psicologia a ter dignidade na sua vida. Ou estudando terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, ou ensinando a lidar com pacientes resistentes, ou ensinando a crescer profissionalmente. Então, eu tenho sempre tentado ajudar os profissionais a crescer nesse formato, tá? Então, eu faço o possível para poder ajudar eles a ter um crescimento. Eu estou muito habituado e acostumado a escutar profissionais da psicologia dizer que não é possível crescer e viver dignamente da psicologia. E a gente tem aqui agora, na aula, pessoas que podem dar o depoimento exatamente contrário, que conseguem sim crescer, estudar sua abordagem, ou ter uma visão que eu tenho defendido muito, uma visão geralmente mais integralista da psicologia. Eu tenho falado muito sobre isso nos últimos tempos, e poder realmente crescer, poder realmente viver de maneira digna da psicologia. Ana Raquel, por exemplo, está vivendo dignamente. Né, Ana? Está aí ainda, Ana? Eu vi que a Ana Raquel tinha entrado. Oi, professor, estou sim. Estou podendo sim, graças a Deus e aos cursos que eu fiz, né? Estou vivendo muito dignamente da psicologia, muito satisfeita. Estava correndo de kart comigo ontem, tá? De capote dos meninos, ó, ultrapassando todo mundo. Ana Raquel, Pois né? é. E é bacana ouvir histórias como a de Ana Raquel, porque a Ana Raquel ela é recém-formada. Eu posso dizer que ainda é recém-formada, né? Ana Raquel tem 1 ano e meio que começou a atender e já consegue realmente, como disse, viver dignamente da psicologia, tá? Então, eu ajudo psicólogos a viver dignamente da psicologia. E como faço isso? Inovando em teoria, eu sempre tento buscar o que tem de mais novo, eu sempre busco o que há de mais novo na psicologia. Então, eu vou atrás, realmente, eu vou catar essas informações, né? Eu vou atrás de livros, não em português, eu vou atrás de livros, geralmente, em outros idiomas, porque geralmente esses livros são mais atualizados. Eu vou atrás de artigos científicos, então, geralmente, eu faço uma busca danada de artigos científicos e novos tratamentos que nós temos para TCC. E aí eu tento sempre estar inovando. Inovando em teoria, inovando em método, né? Inovando em teoria, método e em tecnologia para psicólogos. Então, eu vou falar hoje de uma teoria nova. Eu acho que deve ter alguém que conhece, mas talvez pouquíssimas pessoas. Alguém quer falar? Alguém abriu? Bom, então, em teoria, em método, né? Novas estratégias de como lidar com pacientes desafiadores. Então, eu sempre tenho tentado buscar isso. Geralmente tem sido a minha trajetória atualmente. E tecnologia, por exemplo, com a Afectiva, que é uma plataforma de atendimento que realmente pretende inovar a maneira como o psicólogo ele faz esse atendimento, geralmente focado também no desenvolvimento profissional do psicólogo. Então, é uma plataforma de atendimento online que, além de permitir o atendimento, vai ajudar o profissional a crescer profissionalmente também, tá bom? Então, sempre estou em busca dessa lógica. Deixa eu puxar para cá, fica um pouco mais fácil. Tá. Então, pessoal, eu atuo como TCCista desde o ano de 2006. Né? Se eu for botar estágio, desde 2004. Então, desde 2004 que eu estou trabalhando como terapeuta cognitivo-comportamental. E quando eu comecei a atender como TCCista, eu tinha um protocolo que eu carregava comigo, eu levava. Então, eu ia para consulta com um papel, onde tinha todas as perguntas que eu tinha que fazer, uma por uma. Segundo estava no livro da Judith Beck, então eu ia lá falando item por item, perguntando item por item, para eu não sair do protocolo. Era uma lógica absolutamente sistemática de atendimento. Você tinha um tempo relativamente estruturado, você tinha uma lógica de sessão estruturada, e à medida que o tempo foi passando, eu fui notando que isso foi mudando. Então, essa questão da limitação de tempo, essa questão da estrutura de sessão, ela foi mudando com o passar do tempo, e nós já fomos nos modernizando a partir daí, pegando uma lógica mais flexível de atendimento.
tá bom? Então, a TCC ela tem algumas características. E aí a gente vai poder estar falando aqui um pouquinho sobre ela. A TCC, como ela é conhecida, tá? A TCC de segunda onda, como a gente pode fazer referência. Ela é sistemática, ela é diretiva, ela é focada na resolução de problemas, ela é focada em metas, ela é focada em empatia, ela é objetiva, ok? Então, é uma terapia voltada para a resolução de problemas. É uma terapia que direciona o tratamento com esse fim, com esse objetivo, tá bom? Eu fui atendendo e algumas coisas eu fui mudando. Eu acho que a primeira coisa que eu mudei na minha lógica de atendimento foi pedir feedback. Lá diz, no protocolo da Judith Beck, que todo fim de sessão você tem que pedir o feedback ao paciente. Eu comecei a achar aquilo uma estratégia muito de psicólogo carente. Parecia que eu era um psicólogo carente, o tempo todo pedindo, perguntando ao paciente o que é que ele estava achando da terapia, né, e como é que ele estava se sentindo. Então, eu comecei a espaçar essa solicitação para de 4 em 4 sessões. Depois, eu comecei a diminuir o grau de sistematização, tá? Então, eu comecei a mudar o grau com que eu sistematizava o processo. Então, eu deixava a coisa um pouco mais fluida, tá? A terapia ela começou a ficar bem mais fluida, bem mais afetuosa, muito mais interpessoal, então, era muito mais focada nisso. Eu fui abrindo mão de algumas coisas. Recentemente, eu encontrei a literatura Ives, tá? Que questiona o foco em meta. O que é que você acha aí, Vigis? O que é que você me diz? Imagina uma TCC Rapaz, que não é focada em eu meta. nunca acreditei em meta, viu? Eu acho que você fica impondo meta ao paciente. Mesma coisa que você falou do psicólogo carente. Acho péssimo. Você não gosta do foco em meta. Mas a gente tem que ter um direcionamento na terapia, não temos? Tem que ter. Não, não acredito nisso não, sinceramente. A gente vai ver sobre isso, Ives. A gente vai discutir sobre isso, tá? Então, eu encontrei a literatura e adivinha de quem? Adivinha quem é o autor, Ives? Que questiona o foco em meta. É do Aaron Beck, né? É do Aaron Beck. O Aaron Beck começou a questionar você trabalhar com meta, na literatura recente, que ele escreveu antes de falecer. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso também. Tá, pessoal? Então a gente vai estar tocando um pouco nessa questão. Tá? Então a lógica atual da TCC, a lógica clássica da TCC, eu tenho um pensamento, esse pensamento ele vai mexer com minhas emoções e vai mexer com o meu comportamento. O pensamento exerce influência sobre a emoção, que exerce influência sobre o comportamento. Sempre foi assim. Tá errado? Tá não. Não é que esteja errado. Tá? A lógica continua sendo essa. Mas existe uma outra maneira da gente poder ver. Por exemplo, quando eu falo em padrão esquemático ou falo em pensamento, hoje eu falo muito em conclusão. Eu costumo dizer muito, você vive, você tira conclusões das suas experiências, certo? E a partir daí, a partir das conclusões, você gera um pensamento. E nós temos a tendência a não questionar o nosso modo de pensar. Aquilo que eu pensei, eu aceito. Então eu vou me guiando por esse pensamento, eu vou acreditando nesse pensamento, certo? E ele vai me conduzindo. Isso vai ativar, vai estar associado a uma coisa que a gente chama de carga emocional. Isso vai gerar uma emoção em você e, por fim, vai gerar uma ação. Essa ação vai acontecer ou por hipercompensação, ou vai acontecer por um processo de defesa, né, de fuga, eu estou aqui fugindo da situação porque ela me incomoda, tá certo? Então, ela vai acontecer por essas questões, quase sempre, ok? Então, não está errado, mas isso aqui foi uma visão inicial do Aaron Beck. Foi uma nova maneira dele enxergar as coisas. Tá? Fundamento da TCC, e aí a TCC ela tem fundamentos, ela tem uma lógica de funcionar. Primeiro, o pensamento exerce influência sobre a emoção e sobre o comportamento. Foi o que eu acabei de falar. Tá? O pensamento pode ser identificado. Então, todos nós podemos, mediante uma entrevista e mediante observação do paciente, né, a gente pode ou identificar um pensamento ou podemos deduzir qual é o padrão de pensamento desse paciente. Então, eu posso aqui tentar captar qual é o padrão de pensamento dele. O pensamento pode ser alterado. Eu posso ajudar meu paciente a mudar o pensamento, mas é fácil, galera? Mudar pensamento é fácil ou é difícil? E aí, o que vocês acham? De modo geral. E aí, Renato? Não é muito fácil, não é fácil não, Diego. É ralado, né? É. E por que é tão ralado, Renato, mudar um pensamento?
Por conta das crenças, né, que são bem rígidas. E crença vem de acreditar. Porque é difícil porque ele acredita e ele tem motivo para pensar daquele jeito. Ele passou anos e anos e anos e anos acreditando naquele formato. Então, assim, não é simplesmente um questionamento socrático que vai chegar e vai fazer essa modificação. O questionamento socrático por si não vai conseguir isso. Eu preciso, se ele teve experiências que levaram ele a tirar conclusões, ele vai precisar quase sempre de novas experiências para tirar novas conclusões. Entendeu, Renato? Então, quando o questionamento máximo que ele faz é, como o nome mesmo diz, colocar em xeque a sua própria lógica de pensar. Então, é colocar em xeque a lógica de pensar do paciente, mas eu não consigo trazer novos pensamentos. Para trazer novos pensamentos, eu preciso de experiência. Aí, com as vivências, aí eu posso começar a pensar de maneira diferente. Tá? Então, o pensamento pode ser alterado, e modificando o pensamento, modifica-se a emoção e o comportamento. Então, se eu consigo mudar o pensamento, eu consigo mudar a emoção e o comportamento. Diego, é verdade? É verdade. Está tudo correto. Só tem uma questão e um problema. Não é tão simples assim. Tá? Olhando aqui parece fácil demais. No dia a dia a coisa é muito mais ralada. Então a gente rala muito mais para poder conseguir esse processo de modificação. Tá bom? Para poder a gente conseguir ajudar o paciente, a gente costuma fazer uma formulação de caso clínico. Eu peguei um qualquer aqui da internet, né? Ou conceituação cognitiva, ou formulação de caso clínico. Pessoal, se tiver pequenininho, quem está em celular consegue ampliar. Quem está no Meet consegue realmente fazer aí a ampliação do slide, tá? Então, a gente vai aqui pegar aqui, por exemplo, dados relevantes da infância, crença central, crença intermediária, atitudes, regras de modo geral, situação, pensamento automático, emoção e comportamento. Então, eu tenho aqui o meu diagramazinho. Isso aqui é como se fosse o quebra-cabeça para me ajudar o meu paciente. E aqui nós temos, ó, depressão maior, tá? Ainda é baseado no DSM-4. Tá aqui eixo 1, então é DSM-4. Então, depressão maior, e temos aqui a estrutura do paciente. Temos aqui o quebra-cabeça do paciente, tá bom? Então, pessoal, essa lógica aqui criada, isso aqui é o quebra-cabeça que a gente utiliza para poder ajudar o nosso paciente, tá? A gente faz a formulação de caso clínico, supondo que todos os TCCs, pelo menos em algum grau, trabalham nesse formato aqui. Então, faz algo nesse sentido para poder realmente ter uma compreensão melhor do seu paciente. E como os comportamentos disfuncionais são resolvidos, né? São trabalhados. São técnicas. TCC a gente fala muito em técnica. A TCC ela é caracterizada, inclusive, por técnica. Então, a gente sempre está falando em técnicas ou cognitivas ou comportamentais e quase sempre agora, né, a gente tem falado bastante, o TCC tem falado bastante em regulação emocional. Então, de que a gente pode ajudar a regular a condição emocional do paciente. Então, a gente tem falado bastante sobre essas três coisas. É justamente a técnica que vai permitir a modificação. Aquilo que eu estava conversando com o Renato, sobre a dificuldade que se tem para fazer a modificação de um pensamento, por exemplo, é a técnica que vai permitir isso, é a técnica que vai ajudar nesse processo e nessa modificação. Então, quando eu uso, por exemplo, de uma técnica como, deixa eu pensar aqui numa técnica, intenção paradoxal, ou quando eu uso análise semântica, são técnicas que me permitem realmente a modificação dessa compreensão. Então, entendendo como é que a cabeça do meu paciente funciona, eu tendo aqui uma visão da lógica de pensamento dele, eu posso fazer a modificação. Até aí, estou falando de TCC normal, TCC básica, padrão, né? Aquela TCC mais conhecida, mais padrão. Tá? Recentemente, eu tive uma experiência super, super bacana. Eu estive na Califórnia, junto com a minha esposa, tá certo? E vi muitas mudanças sendo realizadas na forma de fazer terapia na TCC lá nos Estados Unidos. Muitas modificações, pessoal. Tá? Muitas, muitas mesmo. E aí eu comecei a ir atrás desse material, encontrei material, conversei com pessoas, profissionais, para poder realmente compreender que lógica é essa. E a TCC americana, por incrível que pareça, e na contramão de tudo que a gente fala aqui no Brasil, tem parecido cada vez mais flexível e contextual. Ela está cada vez mais flexível e contextual, pelo menos nas novas literaturas. Não sei se na prática clínica diária está funcionando assim, mas na literatura, a proposta atual é de uma lógica mais flexível
e mais contextual. Proposta essa que já vem sendo falada, por exemplo, na quarta onda da TCC. Né? Ana Raquel e Ives, por exemplo, que estão aqui, se ainda estiverem, eu não estou vendo, a gente já conversava bastante sobre essa diferença da quarta onda, né? Ela ser mais contextual, mais focada em processos, por exemplo, a terapia cognitiva baseada em processos, assim por diante, tá? Tem alguém que quer falar? Bruna, quer perguntar, Bruna? Você levantou a mão? Bruna? Pode falar, Bruna. Eu não estou conseguindo te ouvir. Eu não estou conseguindo. Deve estar com algum problema no microfone. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Digita qualquer coisa, digita que eu leio aqui para você, tá? Se eu não conseguir te ouvir, você digita que eu vou ler. Tá bom? E aí, pessoal, eu tive esse contato e aí comecei realmente. Comprei material, comprei livro, comecei a estudar para poder entender exatamente do que a gente estava falando. E aí, eu identifiquei algumas coisas, né? Alguns problemas específicos. E hoje eu comecei a ver que a TCC ela tem um problema específico. A psicologia, de modo geral. Não é só a TCC, não. A psicologia, de modo geral, ela vem atuando a partir de um problema específico, que é dificuldade de vincular justamente eles metas aos valores do seu paciente. Então, ela vinha tendo uma dificuldade muito grande nisso. Nessa literatura nova que eu andei estudando, Aaron Beck, ele fala que o problema de se trabalhar com meta é que geralmente ela é vinculada a transtorno. Então, a meta é vinculada a transtorno. E ninguém quer vincular suas metas a transtorno. Né? Ninguém quer vincular as suas metas a uma condição patológica. Então, ele diz que é muito difícil as pessoas se motivarem no processo de mudança se há uma vinculação com uma condição patológica. Enquanto estiver vinculada à condição patológica, as pessoas elas vão se envolver muito menos nesse processo, tá bom? Então, é uma das falas do Aaron Beck. Faz sentido para vocês? Ives, faz sentido para você, Ives? Isso? Faz total sentido, porque, na verdade, isso também tinha sido introduzido pelo Reis Ele falava isso? na terapia. Mais ou menos. Ele falava que na terapia de aceitação e compromisso dele, ele fala sobre a necessidade da gente pautar a terapia em cima do paciente, e quando a gente fala do paciente, a gente não fala do transtorno, a gente fala de valores, né? Então, terapia de aceitação e compromisso é essa ideia de você aceitar aquilo que não te cabe, né? No caso de ansiedade e depressão, largar a mão disso e assumir o compromisso em prol de suas metas, que são baseadas nos seus, né? Suas vivências, nos seus valores. Então, é um embrião, né? Sim. E isso é muito. O bacana da TCC é isso que Ives acabou de falar. Eu estou falando, por exemplo, de uma lógica, de uma linha que Aaron Beck está trabalhando. Ele vem falar de terapia, aceitação e compromisso, e as duas falam basicamente a mesma coisa. Então, elas estão falando coisas basicamente associadas e vinculadas. Professor, o Bruno quer falar. Pode falar. Quem quer falar? Quem me chamou, pessoal? Que eu acabei não vendo aqui. Bruno levantou a mão. Oi, Bruna, pode falar. Bruna? Não está saindo áudio, não, Bruno. Deixa eu ver aqui se ela liberou o áudio. A Bruna tá tentando falar, mas não tá saindo som. É como se Bruna tivesse sem um microfone, na verdade. Digita, Bruna. Bruna, digita que eu te respondo, tá? Eu tô vendo aqui tudo que você tá digitando. Se você digitar, todo o pessoal tá digitando. Certo? Ok. Bom, pessoal, então a TCC ela vem mudando e o bacana da TCC é essa liberdade para o processo de mudança, certo? Então, cada vez mais nós estamos abertos a esse processo de mudança, tá? E como eu disse, a TCC ela está vinculada a esse processo. Bruna, qualquer coisa, tenta entrar por outro aparelho, que aí talvez você consiga falar. Eu vi que o seu microfone está aberto, tenta entrar por outro aparelho, que possivelmente você consegue falar comigo.
Tá bom? Suponho que você esteja me ouvindo. Então, as principais mudanças identificadas nessa nova linha de trabalho que eu vi. Uma terapia focada nos valores do paciente, cada vez mais focada nos valores do paciente. Experiência como estratégia de mudança do paciente, não mais ficar tentando intervir diretamente no padrão de pensamento do paciente, mas promover estratégias. Ok? E terapia focada nas aspirações e não mais nas metas. Então, ele propõe, por exemplo, apesar assim, a gente é um hábito nosso, é um hábito, por exemplo, do profissional da TCC, falar em meta, mas ele propõe uma troca para o conceito de aspirações. E existe uma leve diferença entre um e outro. Então, falar de aspirações e falar de metas são relativamente parecidos, mas existe aí uma diferença entre elas. Deixa eu liberar aqui. Boa noite, Mari. Tudo bem? Então, existe uma diferença entre elas. Essa terapia, pessoal, tá? É a terapia cognitiva orientada para a recuperação. Ela é uma terapia focada, em especial, em transtornos mentais graves. Vale para transtornos psicóticos, vale para transtornos de personalidade, que tem sido a minha grande busca de estudo nos últimos tempos. Então, eu tenho trabalhado, né, em cadeia, em sequência. Comecei a trabalhar com transtorno de personalidade, depois comecei a trabalhar com resistência terapêutica e agora encontrei esse material que me ajuda também a lidar com casos desafiadores, né, casos complexos e padrões de resistência. Então, a terapia voltada para a recuperação. Eu estou falando de condições clínicas onde justamente o padrão, a mudança desse padrão de pensamento, ela é mais difícil, porque geralmente são condições clínicas onde o padrão de pensamento está mais enrijecido. E quanto mais reforçado é um padrão de pensamento, geralmente mais enrijecido ele costuma ser. Então é mais difícil você conseguir esse processo de modificação desse paciente. Então, bem mais difícil, bem mais complicado a gente conseguir isso. Okay? Então, uma nova literatura que oferece novas alternativas de manejo de tratamento psicoterápico, em especial com transtornos mentais graves. Tá bom? E, pessoal, não se iluda, né? Vocês dizem assim, não, mas eu não quero trabalhar com transtorno de personalidade. Olha, de duas uma, ok? Já tem uma modificação agora no CID-11, para transtorno de personalidade, e de duas uma, todos nós, ou tem o transtorno ou tem o estilo. Ou você tem um transtorno de personalidade, ou você tem um estilo de personalidade. Ou você vai ter uma coisa, ou você vai ter outra, tá? Então, é bem típico, bem característico a gente ter uma das duas. Então, vamos começar a falar de terapia focada na recuperação e que diferenças tem da TCC tradicional. É definida amplamente em termos de conexão, desconexão ou reconexão. Então, o Beck, ele fala muito desse processo de conexão. Ele fala que um grande fator de mudança no processo terapêutico é a conexão que você quer estabelecer. Isso lembra o que, Ana Raquel? E quando eu falo em conexão, o que é que você quer que te venha a cabeça? Terapêutica, resistência terapêutica. Resistência terapêutica. Resistência terapêutica é só o que a gente fala. Exato. De repente... Relação terapêutica, né? Imagina, de repente, eu pego um livro do Aaron Beck que fala a mesma coisa que eu falo do QRT. Você imagina o tamanho da alegria que eu tive. Não é? Então, da pessoa com outras pessoas e com valores que conduzem a vida como ela quer viver. Desculpa. Então, conexão, desconexão ou reconexão da pessoa com outras pessoas, inclusive você, terapeuta, ok? E com valores que conduzem a vida como ela quer viver. Então, assim, eu consigo e vale a pena, na verdade, eu mover o paciente rumo aos valores do próprio. Ah, Diego, mas eu acho que ele deveria casar. Eu acho que é importante para ele arrumar uma mulher casar. Olha, se ele não quer, se não é o valor dele, infelizmente eu vou ter muito pouco o que fazer. E eu vou acabar não ajudando meu paciente se eu for nessa direção. Na verdade, eu vou até atrapalhar a vida dele, se eu fizer isso. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Há certas necessidades humanas básicas que parecem estar subjacentes à esperança e às aspirações, olha as aspirações aqui de novo, do indivíduo e conduzem ao seu bem-estar e à expressão do seu melhor self. Conexão, confiança, esperança, propósito e empoderamento. Desculpa, pessoal. Então, no fim das contas, a gente vai em busca das aspirações. Qual é a diferença de meta e aspiração? A meta, ela, geralmente, como eu disse, ela é focada na resolução de um problema específico ou de uma condição clínica. A aspiração não, é aquilo que a pessoa mais deseja na vida dela.
é aquilo que realmente ela mais quer na vida dela. No material que eu andei lendo, ele fala muito, ele cita um caso de um paciente com transtorno mental grave, que ele disse que tentou de tudo com esse paciente, e o que resolveu foi ajudar esse paciente a fazer bijuteria. Então, quando ele parou para ajudar o paciente a lidar com bijuteria, fazer bijuteria, ele disse que começou a ver uma evolução, porque aquilo fazia sentido na vida daquele paciente, certo? Enquanto ele falou em metas para sair da condição clínica dele, aquilo não fez sentido nenhum. A partir do momento que ele se conectou com algo que o paciente já tinha, o paciente era um artista, um artesão, e ele começou a se conectar com isso, o resultado foi outro, da terapia. E ele promoveu a condição clínica desse paciente em função da autonomia e independência desse paciente. Então, é um paciente psiquiátrico, internado em um hospital psiquiátrico, e a condução desse paciente foi direcionada para independência e autonomia. E aí ele viu uma pessoa que estava numa condição crônica no hospital psiquiátrico, para você ter ideia, de repente ir para bom, esqueci o nome lá do ambiente, tá? Mas de uma condição onde ele podia sair, certo? E, inclusive, ele começou a frequentar locais como padaria, locais como farmácia, ele começou a frequentar outros ambientes, e estava numa condição de saúde muito melhor. Perguntas, pessoal? Sobre isso? Não, Então, Diego, é só para comentar que é muito parecido com a APT, né, do Raiz, muito, muito, muito semelhante, só que ela é mais uma visão do Beck. Só, assim, a quarta onda, ela é integralista, né? A primeira onda comportamentalista, ela é a segunda cognitivista, a terceira contextualista e essa quarta bem integralista, né? Sim. E é isso que eu percebo, que a tendência é que eles tendam a se complementar. Exatamente. E essa questão de abordagens virar uma coisa um pouco menos, sabe? Um pouco menos, sei lá, um pouco menos time de futebol, como é hoje. Você sabe que é meu sonho, Ives, é esse dia acabar e a gente poder dizer que um autor como Freud, por exemplo, a gente tem evidências científicas de colocações de Freud que dá para a gente trabalhar, assim como Beck, entendeu? Meu sonho é a gente chegar nesse ponto, tá? Eu só acho que está um pouquinho longe ainda para poder a gente chegar. Então, recuperação significa o indivíduo recuperar interesses, ele vai conseguir ter de volta interesses, capacidades, aspirações, habilidade de resolver problemas, habilidade de se comunicar efetivamente, resiliência ante ao estresse, tudo isso aqui ele vai ter de volta. Coisas que às vezes ele já teve na vida, boa parte das vezes ele teve na sua vida, e ele vai conseguir resgatar para a vida dele. E quanto mais ele consegue esse resgate, geralmente melhor é o paciente. E todos nós percebemos, se você for parar para pensar em você vai perceber que você tem dias melhores e dias piores. Dias onde parece que você consegue extrair o seu máximo e dias onde parece que a coisa não funciona. Não é isso mesmo, pessoal? Concordam? Isso acontece? Tá? Então a gente tem esses dias, né? Onde a gente tem uma variação significativa da nossa funcionalidade. Então, ela vai variar com o passar do tempo. Tá bom? Outra questão, qual a lógica específica do tratamento até um tempo desse? Ele disse que, em primeiro, vinha doença mental e assistência profissional. Quando você pega um paciente com uma condição clínica grave, um transtorno de personalidade, uma condição psicótica, qualquer coisa parecida, o que vinha, em primeiro lugar, era a doença e assistência profissional. Em segundo, né, em segunda condição, vinha rede social, trabalho, educação, família, né, relações, de modo geral, e assim por diante. Já na nova lógica de trabalho, a família vem em primeiro lugar, porque é justamente o apoio e o vínculo que ele pode ter. Entenda a família de uma maneira muito mais ampla do que a mera condição familiar, tá certo? Aí, de uma maneira talvez também mais ampla, vem a educação, a espiritualidade, rede social, relações, comunidade, doença mental, trabalho, e assim por diante. Até aqui no conceito de espiritualidade, existe uma tendência, eu ainda li muito pouco sobre o assunto, mas eu já sei que existe uma coisa chamada de terapia não dual. É uma terapia que tenta, em algum grau, entender essa lógica aqui da espiritualidade. Eu ainda não a conheço bem, eu li, como eu disse, pouquíssimas coisas sobre ela, mas eu sei que ela já existe, tá certo? E de uma abordagem cognitiva comportamental. Afinal de contas, é uma das esferas,
como está aqui descrita, né? A esfera está aí, certo? E a gente consegue se ater a ela. Pessoal, essa experiência que a gente teve, ela foi muito bacana. Deixa eu voltar aqui, eu acabei esquecendo de mostrar uma coisa relevante. Essa experiência nova que a gente teve, ela foi muito, muito legal. Essa foto, inclusive, ela foi tirada no LinkedIn. A gente esteve na sede do LinkedIn, eu e a Aline. E lá nós podemos aprender bastante sobre inovação, inclusive. Né? Eu não sei se a Aline está aí para poder falar também, se ela quiser falar, claro. Mas a gente aprendeu muito, muito sobre inovação. A gente pôde aprender muito sobre inovação, porque a lógica é poder inovar dentro da psicologia, e podemos aprender muito também sobre a terapia cognitivo-comportamental. Tá? Isso aí é... O LinkedIn ele tem um... Pessoal, a estrutura, inclusive, só um comentário interessante, a estrutura de trabalho do LinkedIn é totalmente diferente. Isso aqui é um café que tem dentro do LinkedIn. Qualquer funcionário simplesmente pode chegar lá e pedir o seu café. Tá? Não é café preto, não. Você pode pedir seu cappuccino, você pode pedir... E o LinkedIn ele não tem horário de trabalho. Você pode trabalhar a hora que você quiser, desde que você trabalhe 8 horas. Então, você tem que trabalhar 8 horas. E o que é que eles fazem? Para poder você querer estar lá, eles oferecem tudo de melhor dentro do LinkedIn. Então, tem café, tem restaurante, tem academia, tem de tudo lá dentro. Simplesmente você chega lá, passa o dia e, inclusive, trabalha. Até trabalhar, você trabalha. Então, as principais características da CTR. A CTR ela vai ter 4 grandes eixos. Acessar e energizar, desenvolver, realizar e fortalecer. Ok? Quando você pega um paciente deprimido, geralmente ele está sem energia. Ele não tem energia para nada. E tirar ele, movimentar ele nesse momento, costuma ser muito difícil. Pelo menos é para mim. Não sei como é para os outros profissionais. Então, talvez o movimento mais complicado é esse, de fazer com que ele se movimente. E aí, a gente precisa acessar e energizar. Inclusive, tem uma coisa interessante que eu vi nesse novo método, que na TCC a gente vai buscar o pensamento automático. Beck diz que nem sempre a gente vai conseguir acessar o pensamento automático. Então, justamente por a gente não conseguir ter acesso direto ao pensamento automático, eu posso criar hipóteses e posso testar para ver a validade ou não das minhas hipóteses. Então, eu posso aqui dizer assim, olha, as minhas hipóteses acerca do padrão de crença do paciente é essa aqui, e eu posso ir testando. À medida que eu vou confirmando, eu vou trabalhando essas crenças, que é uma diferença de lógica bem considerável acerca do que era dito em materiais anteriores dele. Então, maneiras de acessar e energizar. Tocar uma música, pedir um conselho, né? Inclusive falar de uma coisa interessante já. Jogar cartas, falar sobre comida, fazer perguntas de escolha forçada, rock ou pop, café ou chá. 2 mudanças aqui interessantes que ele propõe. Primeira coisa, ativar no paciente o seu modo especialista. O que é o modo especialista? Quase sempre no processo terapêutico, eu estou aqui em uma condição de teórica superioridade de conhecimento do meu paciente. Ele diz, sai disso, entra no modo especialista. Transforme o seu paciente num especialista. Se ele tiver uma condição onde ele consegue te ensinar alguma coisa, ele teoricamente vai melhorar a autoestima dele. Então, ajude o seu paciente a entrar no modo especialista. Ela é uma terapia experiencial. Ofereça essa experiência ao seu paciente. Depois, olha só que interessante. Faça perguntas de escolha forçada, ou seja, fechada. Eu fiz uma postagem esses dias, onde eu perguntava o seguinte, eu disseram para você que você só podia fazer perguntas abertas ao seu paciente, então, infelizmente, essas pessoas que deram essa orientação, elas não estão exatamente corretas. E ele explica por que você deve fazer perguntas de escolha, né, de escolha forçada ou perguntas fechadas. Ele diz que nem todo paciente está cognitivamente bacana para poder pensar, para poder realmente elaborar. Então, para esse paciente não adianta você fazer isso, pelo contrário, você aumenta o nível de resistência. Se você faz perguntas abertas demais, onde ele tem que elaborar, pensar muito, o nível de resistência aumenta. E aí há uma tendência muito forte a ele querer fugir da terapia, porque aquilo vai começar a incomodar. Faz sentido, pessoal, para vocês? Respondam aí para mim. Parece muito maluco? É uma orientação muito diferente? Alguém quer falar? Mona, quer falar? Essa é uma nova versão
uma nova versão não, é só uma abordagem diferente do terapeuta, do estilo terapêutico confrontativo, né? Mas no confronto a gente ainda, mas a gente assim, não fecha, né? Pelo menos assim, nunca foi dito. Eu nunca tinha achado literatura dizendo que a gente tem que fazer perguntas fechadas. Essa foi a primeira vez que eu achei. Uma literatura que realmente diz assim, ó, você pode fazer perguntas fechadas. Eu acho que, geralmente, todo mundo sabia, mas os psicólogos tinham muito medo de fazer essa colocação desse jeito. Entendeu? Mas tá aí, Beck dizendo que a gente pode fazer isso, tá? Só ver aqui se tiveram comentários. Então, Beck dizendo que a gente pode sim fazer isso. Então, essas aqui são formas que a gente tem de poder energizar o nosso paciente. A gente acessa e energiza. A gente oferece energia para ele. O segundo ponto é o desenvolver. Identificar as aspirações, lembrando, é aquela meta mais ampla de vida, né? Então, uma meta que realmente está ligada aos valores dele. Não adianta você criar metas que não estão ligadas aos valores. Não vai funcionar. Ah, vamos fazer uma faculdade, está ligado ao valor dele? Não, não está. Sinto muito, ele não vai se envolver com essa meta. Tá certo? Usar o imaginário para enriquecer. Então, bota ele para imaginar. Tem uma técnicazinha que eu já faço muito, que ajuda nesse processo, que é a máquina do tempo. Então, deixa ele elaborar, pega aqui um valor que é importante para ele e deixa ele se guiar imaginativamente por esse valor. Criar mesmo, com detalhes. Ok? Como isso seria? Como você se sentiria se fosse capaz de realizar isso? Encontrar significado por trás da aspiração. Qual seria a melhor parte? Ele fala que quando você não identifica o pensamento, você pode tentar achar o significado, que é aquilo que eu falei da interpretação. Todo pedido, vamos dizer que eu faço um pedido maluco, né? Eu tenho uma meta maluca. Eu quero ser o cara mais poderoso do mundo, eu quero ser o cara mais rico do mundo. Ele fala que assim, tá, é uma meta muito ousada e muito difícil da gente conseguir atingir. Mas isso tem um sentido para a vida dessa pessoa. Essa pessoa, muito possivelmente, ela tem um significado por trás dessa vontade de ser o melhor do mundo, de ser o mais rico, ou qualquer coisa possível. Às vezes, eu preciso controlar a minha vida, eu preciso ter controle sobre a minha vida, ou eu preciso ter controle sobre as pessoas, ou qualquer coisa parecida com isso. Então, o sentido, às vezes, dado é esse. A pessoa ela cria esse sentido. Tá bom, pessoal? Realizar, colaborativamente dividir as aspirações em passos, bem TCC, que a gente já volta um pouquinho mais, pequenos e atingíveis. Abordar os desafios no contexto das aspirações. Desafio é justamente as resistências. O que ele vai chamar de desafio é o que eu falo muito no QRT, das resistências que nós temos. Então, o seu paciente ele vai ter resistência. Por quê? Porque ele aprendeu diferente na vida dele. Ele tem uma outra compreensão, um outro aprendizado, e aí ele ainda não acredita exatamente naquilo que você está promovendo, nem que essa ação que ele vai executar, ela vai realmente fazer uma diferença na vida dele. Então ele resiste, ok? Então abordar os desafios no contexto das aspirações, né? O desafio para as aspirações, ou seja, eu quero ser, sei lá, eu quero passar no concurso público, mas eu acho que é muito árduo o estudo para o concurso público. Encontrar um papel significativo e associar as aspirações. E, por fim, fortalecer. Chamar a atenção para experiências realizadas positivas, né? Bem reforço positivo. Desenvolver resiliência em torno dos desafios. Você consegue, você pode. Isso foi melhor ou pior do que você esperava? Ou o que isso significa para você? Em que aspecto você teve mais ou menos controle? Certo? Ele fala que quase todos não, todos nós temos geralmente duas manifestações. O que ele vai chamar de modo paciente e de modo adaptativo. Aqueles piores dias que todos nós temos é o nosso modo paciente. Todo mundo aqui tem um dia ruim. Tem um dia que a pessoa acordou de mau humor, não sabe nem por que acordou desse jeito. Certo? Todo mundo aqui passa por isso. Padrões cognitivos, emocionais e comportamentais do paciente estão ativados. Padrões disfuncionais, eles foram ali ativados. Mas temos dias melhores. Temos dias que parece que tudo funciona bem e eu estou legal, estou aceitando um monte de coisa, né? Eu consigo lidar melhor com o mundo. E aí isso é um modo adaptativo, melhor versão do paciente ativada. Eu não tenho mais a versão disfuncional ativada, tá? Eu tenho a melhor versão dele ativada. Padrões de pensamento, emoção e comportamento na sua melhor versão. E o que ele fala, que quase sempre o resultado que ele conseguiu obter, que realmente
as ações que ele executou, que ajudou o paciente, foi basicamente ativar o modo adaptativo. Então, ele chegou à conclusão que quase sempre, quando ele foca em fazer a ativação do modo adaptativo, o resultado costuma ser muito, muito legal. E ele vai aumentando em frequência, né? Então, esses dias bons, eles vão aumentando gradativamente. Até que ele vai continuar tendo dias de modo paciente, mas em frequência muito menor. Então, ele vai diminuir em frequência, tá? Pessoal, perguntas? Do mesmo jeito que a gente faz a formulação de caso clínico, né, ou o mapa da conceituação cognitiva, ele tem o que se chama de mapa da recuperação. Não vai dar para ver bem, pessoal, porque eu tirei do próprio livro, do próprio material. Então, ficou bem, bem pequenininho. No QRT, eu já tenho uma formulação cognitiva que eu faço, onde eu boto, por exemplo, o padrão de resistência do paciente, que é a mesma coisa que Beck está chamando aqui de desafios. Tá? Então, aí no slide você vai ver que tem acessando e energizando o modo do paciente. Então, o que é que você vai fazer? Quais são as ações que você vai fazer para poder acessar e energizar seu paciente? Quais são os objetivos e aspirações de vida dele? Quais são os desafios? O que é que você vai enfrentar no decorrer desse tempo? Certo? É muito importante que a gente pense quais serão as dificuldades, porque é a partir daí que a gente vai conseguir realmente ajudar o paciente a se aproximar, né, a se aproximar do modo adaptativo dele. Bia, quer perguntar, Bia? Oi, Diego, boa noite. É sobre o slide anterior que fala sobre o modo adaptativo. Certo. Eu queria saber se você sabe informar se foi feita alguma pesquisa, porque eu fiquei pensando, no caso das mulheres, se levava em conta alguma alteração hormonal num período específico, ou se não, era só um padrão de comportamento mesmo do paciente em si. Foi feita pesquisa, tem estudos randomizados, que agora eu não vou lembrar de jeito nenhum, né, os resultados, mas com certeza eles não fizeram com essa variação hormonal, certo? Com certeza isso não foi feito, entendeu? Mas não deixa de ser mas assim, até quando a gente fala, por exemplo, alterações hormonais em mulheres, a gente vai ter alterações hormonais que talvez leve a um modo mais desadaptativo, né? Então é uma coisa que de fato pode acontecer. O que não significa dizer nesse caso que é patológico, entendeu? O que não significa dizer necessariamente que é patológico. Faz sentido para você? Faz sim. Era só mesmo para saber se tinha mulheres em meio a essa pesquisa também. E bem interessante a proposta que eles estão trazendo. Obrigada. Dispõe, que é isso. E por fim, estratégias, né, ações positivas e empoderamento. Ele fala muito, e uma coisa que precisa ser bastante trabalhada é o processo de empoderamento. E quando a gente fala em empoderamento, a gente está fazendo referência justamente em você ter poder sobre, ok? Então você tem poder sobre você mesmo, acima de tudo. Então você tem controle sobre você. Então a lógica, ela entra um pouco por aí. Então, estratégias atuais, intervenções, né? Identificar formas de ativar um modo adaptativo. Pedir orientações sobre projetos de artesanato. Olha só quais são as intervenções, tá? Pedir ajuda para organizar atividades de artesanato. Eu estou ativando o modo especialista do meu paciente, no caso. Perguntar a Jack, que é o personagem, né, e seus familiares, sobre coisas que ele gostava de fazer. Identificar e enriquecer aspirações, certo? E assim por diante, tá? Crenças do presente, crenças sobre capacidade, crenças sobre o futuro. Então, a maneira que ele entende que ele pode ajudar pessoas com esse perfil é justamente oferecer isso, oferecer autonomia, independência e empoderamento para esses pacientes. Ele diz que a pessoa ela começa a elevar a sua autoestima e ele começa a entrar num ciclo, especificamente, ativando seu modo adaptativo. E aí costuma dizer que o resultado costuma ser bem interessante, bem bacana. Tá? Desafios. Dizem que a pessoa... Vem pra cá. Dizem que a pessoa não experimenta o seu melhor self. Falta de prazer, desmotivação, sentimento de desesperança, desorganização, inflexibilidade, autoagressão e etc. Então, esses são... Quando a gente fala em transtornos mais graves, eu vou falar de alucinação ainda, de delírio e coisas do tipo. Tá? Então, são dias onde você realmente não consegue ativar o seu melhor lado.
Quando estão no modo paciente? Quando estão no modo paciente, as pessoas se veem como fracas, incompetentes, incapazes, e os outros como ameaçadores. Tá? E como a CTR pode ajudar o paciente? Além das técnicas cognitivas e comportamentais, a CTR utiliza estratégias, acima de tudo, experienciais como forma de, tá, pessoal, de melhorar a autoestima do seu paciente. Então, quanto mais experiencial, quanto mais a pessoa vive uma determinada situação, mais ela consegue fazer a modificação dos seus padrões de crença. Ok? E aí, no caso específico do Jack, que é o caso, como ele disse que tudo passou a fazer sentido a partir do momento que foi instigado a ele fazer atividades ligadas aos seus valores. Quanto mais isso era feito, geralmente melhora o resultado do tratamento do Jack, né? A ponto dele realmente vir se tornar independente e autônomo. Então, ele conseguiu se tornar independente e autônomo, tá? O que o terapeuta pode fazer nesse contexto? Ajudar o paciente a ativar sua melhor versão e aumentar a frequência dessa versão. Então, ela vai ficar mais frequente. Ok? Pessoal, dúvidas sobre a CTR? O que é que vocês acharam desse novo modelo? Como é que vocês veem esse novo modelo? Me falem um pouquinho. Deixa eu ver aqui quem está ao vivo. E aí, Bill, o que você achou desse modelo? Dá um alô. Eu achei o modelo um pouco... Achei que, com certeza, ele é muito atual, até porque todas as pessoas, pelo menos eu já tive essa experiência de atender o paciente e perceber que ele se sentia um pouco perdido e trazia algumas técnicas voltadas a coisas que poderiam se encaixar. E essa técnica era usada, também ensinada pelo QRT. Sim. E essa nova abordagem, essa nova terapia, se assim a gente pode falar, ela vai validar que sim, tá tudo bem fazer isso, ainda dando mais valor e dando ainda mais credibilidade ao que o QRT já fazia, mas chamava o nome de técnica, e ele vai se aprofundar ainda mais sobre que sim, você pode trazer essa diretriz também para a sua fala, e não somente para uma estratégia pontual. Isso. Bia, ele chega a dizer, se for preciso dançar com o seu paciente para poder ativar o modo adaptativo dele, dance. Entendeu? Tudo que você puder fazer para fazer a ativação do modo adaptativo do paciente, você pode fazer. Ele, inclusive, fala no livro também, no material, que muitos terapeutas ficarão incomodados com esse tipo de estratégia. Por quê? Porque não parece terapia. A conversa, ela é uma conversa que parece realmente um bate-papo. Ela parece realmente um diálogo entre duas pessoas, um diálogo afetivo entre duas pessoas. Então ele fala lá, assim, olha, muita gente vai estranhar porque não vai parecer terapia. E aí os terapeutas estão muito habituados a pensar em terapia a partir daquela lógica estruturadazinha, sistemática, até com a relativa distância, e isso na CTR não acontece. Né? Que é uma coisa também que eu já vinha trazendo bastante lá no QRT. Né? Que, assim, vai ser agregado, tá, Bia? A gente vai estar puxando essas informações devagarinho pro QRT. Eu tive um pouco a sensação que é como se fosse... Era até uma dúvida que eu tinha do QRT, que é, o QRT, ele traz muita bagagem e muitos recursos, principalmente para esse início, para quebrar a resistência. E eu ficava muito, e depois? Se o paciente continuar resistente e em outros pontos isso aparecer, e talvez essa abordagem venha estar preenchendo um pouco dessa lacuna, nessas dúvidas, que é justamente isso. Estar junto com ele também nessa resistência. A lógica, bom, a nossa lógica, você já conhece bem, é sempre tá trazendo novidades, né? E aí eu achei essa última e estou trazendo aqui novamente para vocês. Tá bom? Pessoal, essa aula de hoje, ela tem dois objetivos, né? Ver aqui o que o Mariano está dizendo. Diego, eu lembro que ainda estagiária, só ver aqui. A estagiária pergunta se poderia fazer pintura com um paciente que tinha fobia. E já naquela época você disse que se fosse para ajudar meu paciente e não ferisse a ética, podia tudo.
Depois disso, já joguei até capoeira. Ativou o modo adaptativo do paciente, Mari? Valeu, tá? Pode estar usando. É porque a experiência também ela vai mostrando para a gente um pouco do que funciona e do que é que não funciona, né? Do que é que parece realmente ajudar e do que é que não parece. Então, com a experiência, a gente vai tendo um pouco esse feeling. Então, naturalmente, a gente vai identificando. E aí, bacana que a gente começa a encontrar literatura que valida um pouco desse feeling aí. Certo, pessoal? Pessoal, olha, Val, sai do óbvio, né? Estamos cada vez mais olhando o paciente. Ana Raquel, a ideia de colocar o paciente como protagonista do processo, e é exatamente isso, tá, Ana Raquel? Essa é a proposta dele, inclusive, do processo sendo utilizado o que importa para ele. É interessante demais. Ana, você já tem estudado muito sobre quarta onda, né? As perspectivas que você vem trabalhando, vem nesse sentido? Como é que você tem visto? Sim, elas estão sempre alinhadas com, assim, personalizar o tratamento de acordo com aquele paciente. Você fazer o que funciona para o paciente. Então, as terceiras ondas, né, as terapias contextuais trabalham muito com isso. E aí é muito voltado, de fato, essa palavra muito usada, né, atualmente, que é qual é o valor do paciente. Engraçado, professor, também desde quando eu era sua estagiária, você sempre falava isso. Ana Raquel, procure qual é o valor do paciente, porque toda vez que o paciente sofre ou está com alguma demanda, é porque algum valor dele está sendo violado. Então, é muito interessante estar vendo isso indo à tona, né, atualmente. Sim, sim, sim. E ficando cada vez mais forte, né? A tendência é Isso. cada vez mais essa E faz lógica fortalecer. sentido, eu tenho aplicado bastante isso na minha prática clínica e eu vejo a diferença, assim, do engajamento e da motivação dos pacientes. Todo tipo de adequação com o paciente, ela vai surtir um efeito muito bacana, né, Mari? Acho mais humano e inteligente. Se a gente lida com subjetividade, é o que faz sentido. E eu me lembro que eu tinha um paciente adolescente, eu não vou falar da vida do paciente, mas vou citar só a situação da adaptação. E eu lembro que ele tinha, assim, ele tinha uma pegada meio gostar de rap, falava assim e tal, e eu me adaptei ao estilo dele. E é impressionante o que conectou naquele momento, né? Então, o grau de conexão naquele momento, de fato, foi muito, muito bacana e muito elevado. Tá? Professor, Diga. hoje mesmo aconteceu uma coisa muito interessante no consultório. Tem uma paciente que gosta muito de Minions. E aí, basicamente, eu usei a analogia dos Minions para fazer uma intervenção. E fez muito sentido para ela. Assim, ela falou, meu Deus, é isso mesmo e tal. Então, como às vezes a gente entrar, né, no que importa, no que é interessante para o paciente, pode fazer um grande impacto. Sim. E faz, né? E faz de fato. Pessoal, olha, então, é isso. Sempre a gente está tentando trazer novidades para a psicologia, tá? Eu estou buscando, eu vou atrás do que, se sair alguma coisa 2022, modelo 2023, alguma teoria nova, eu vou atrás, tá certo? Essa é bem atual, ela é agora de 2022, toda essa literatura ela é muito, muito, muito recente, e com certeza vai ter muita modificação na psicologia para poder realmente a gente estar trazendo para vocês, tá bom? Mas não poderia deixar de falar também um pouquinho, né? Essa aula, inicialmente, ela foi divulgada no grupo de interessados, no grupo de interessados do curso de formação, em TCC. E aí eu vou falar um pouquinho também sobre esse curso de formação, tá, pessoal? Ana Raquel, que falou aqui, fez o nosso curso de formação, né? Temos outras pessoas também, deixa eu ver quem aqui fez o curso de formação. Ives fez QRT, né? Quem mais? Deixa eu ver. Temos muita gente aqui que participou dos nossos cursos, que se desenvolveram. A Amanda está aqui, Bia também, né? Então, pessoal, a Grace também, Grace Varela está aqui também. Então, a gente está nesse momento da gente poder estar divulgando um pouquinho também o nosso curso, tá certo? E o curso de formação em TCC, ela tem sempre essa pegada, né? Como eu disse, a gente tenta trazer o que tem de mais novo sempre, no formato mais novo. As vagas presenciais, elas já estão esgotadas, elas já se encerraram, mas a experiência do online é essa aqui que vocês estão vendo, tá certo? Qual é a impressão que vocês estão tendo? Pessoal de casa, qual é a impressão que vocês estão tendo aqui da aula online? Qual é a sensação que vocês têm?
Renato, como é que tá sendo, meu amigo? Você tá aqui pela primeira vez, né? Diego, boa noite a todos. Eu estava escrevendo, né? Tá no online aqui, assim, não tem o corpo a corpo, porém a gente está interagindo, a gente está conversando, você está respondendo ao vivo, a gente está interagindo contigo. Eu gosto muito do corpo a corpo, de estar presente. Porém, eu acho que esse encontro de hoje está mostrando que não deixa nada a desejar, a gente consegue participar, absorver conhecimento, tirar dúvida do mesmo jeito. Funcionou bem para você, essa aula de hoje? Sim, Funcionou bem. bacana, muito bacana, muito Agora, massa. agora imagina, Renato, você além de me escutar, poder escutar o que todo mundo está falando aqui. Entendeu? Ainda é uma possibilidade que a gente tem aqui, tá? Então, pessoal, o curso de formação em TCC online, ela tem um foco em teoria, a gente oferece toda a teoria, e eu sempre vou introduzindo novidades. A gente tem os módulos tradicionais, então vocês vão aprender sobre toda a teoria da terapia cognitivo-comportamental, formulação de caso clínico, sobre comportamentalismo, vão aprender a terapia focada nos transtornos também, mas a gente vai ter uma novidade a partir de agora, tá? Que inclusive vai valer para as turmas que estão entrando, e elas já vou acrescentar também as turmas que já estavam em funcionamento, tá bom? A gente vai ter aulas gravadas com temas extremamente atuais. A primeira, inclusive, é com o Wilson Vieira, que quem me apresentou, quem me aproximou, foi justamente a Ana Raquel, que está aqui na aula. Né, Ana? E o Wilson, Isso, exatamente. Ele é meu professor, aí eu fiz essa ponte. e o Wilson Vieira, que é o presidente da FBTC, dia 25 de agosto, estará aqui presente. Então, quem começar a assistir o curso, já vai assistir a aula do Wilson Vieira, já vai ganhar essa palestra gratuitamente, não vai pagar absolutamente nada também, né? Quem faz o curso também tem prática de simulação de caso. Então, tanto no decorrer da aula, a gente tem simulação, a gente tem Vinícius aqui. Vinícius interpreta casos clínicos de várias, com casos clínicos de vários transtornos, resistência terapêutica e tudo mais. E você pode assistir, ou você pode atender. Você pode atender aqui na aula, ou pode atender, inclusive, individualmente. Então, para quê? Para treinar. A condição da supervisão, ela é muito legal e muito bacana, mas ela tem uma limitação, que às vezes acontece, não é sempre não, mas acontece eventualmente. Qual é a limitação? Muitas vezes o aluno, por medo de expor o que ele fez em terapia, ele não conta o paciente, ou até ele seleciona mesmo a informação. Ele tem geralmente um tempo muito curto, 20 minutos, para fazer referência ao caso clínico, 10 minutos às vezes, para fazer referência ao caso clínico. E aí ele vai selecionando informações, então muita coisa fica aberta. Na condição da simulação, você pode se assistir, o aluno pode assistir, pode tirar suas próprias conclusões, o que é que tem que melhorar, ou outra pessoa, um supervisor, pode assistir, e ele pode dar uma orientação acerca dessa condição. Tá bom? Tecnologia, pessoal, a tecnologia é essa, que vocês estão vendo. É isso aqui. Vocês podem perguntar, podem participar. Diego, não pude participar da aula, tive um problema, certo? Dia dos namorados, vou ter que sair com minha namorada hoje, combinei de ir para Pipa com ela, tá? Não tem problema, vai ficar gravado e você pode assistir essa aula posteriormente. Então, ali 2 dias depois você pode assistir a aula, ok? Desenvolvimento profissional, pessoas como, por exemplo, Ana Raquel, Amanda, eu acho que foi antes dessa fase, mas pessoas como a Ana Raquel passaram justamente por um processo de desenvolvimento profissional. Quem faz o QRT, ou quem faz o curso de formação, a gente ajuda essas pessoas a desenvolver profissionalmente. Então, a gente dá uma orientação para as pessoas para que elas possam realmente crescer profissionalmente. A gente tem essa crença, né, essa lógica da TCC de que a gente não pode crescer, da psicologia, que a gente não pode crescer. Quem acredita, inclusive, que é possível crescer na psicologia é a TCC, né? Então, é dito quase sempre que as pessoas não valorizam, que não é possível crescer e tal, e a gente mostra que aqui a coisa não é assim. Então, por exemplo, a gente tem Ives, está crescendo bastante, né? Amanda tem consultório lotado, Ana Raquel tem consultório lotado, e a gente tem aqui, só para vocês terem ideia, a gente está aqui, eu acho que na 10ª turma do curso de formação, e nessa turma, até agora, a gente teve 5 alunos que conseguiram abrir clínica, tá? Então, Geraldo foi nosso aluno, conseguiu abrir clínica, Pablo conseguiu abrir clínica, Matheus conseguiu abrir clínica, tivemos vários que conseguiram abrir clínica. Então, tivemos 5 alunos que conseguiram abrir.
Grace, online precisa de muita disciplina, depende do grau de interesse do aluno. É verdade, Grace, depende um pouco mais do interesse do aluno, mas a gente tenta fazer da maneira que a gente possa aproximar o máximo possível, tá? Como é o caso daqui. Por exemplo, eu estou te respondendo ao vivo. Agora, você botou aqui uma mensagem e eu já estou aqui te respondendo sobre isso, né? Professor, Oi, pode falar. falar um grande diferencial do curso da Meta, assim, eu pesquiso muito sobre cursos, inclusive, assim, algumas pessoas me têm como referência para saber qual é a qualidade dos cursos e tal, inclusive no Brasil, e uma coisa que eu descobri quando eu estava na Meta, que hoje eu indico ela até o fim, é que diferente de outros cursos, a Meta, ela segura a mão dos alunos, né? Às vezes a gente faz cursos em várias instituições, mas assim, o professor não tem tanto um contato tão vinculado com o aluno, ou assim, termina o curso e cada um segue seu caminho. A Meta tem esse diferencial, de fato, de vocês quererem segurar a mão da gente e abrir oportunidades, né? E pelo menos assim, nos dá algum norte. Então, isso foi um grande diferencial do curso. Inclusive, por isso que a gente tenta abrir tanta vaga de ter tanta oportunidade de trabalho, né? Tanto na neopsicologia, a gente acabou de abrir uma clínica que é vinculada ao grupo Meta, que a gente está oferecendo oportunidade de trabalho para alguns alunos. E, na sequência, a afectiva vai entrar exatamente com a mesma lógica, né? Também oferecendo oportunidade de trabalho para os profissionais. Tá bom? Olha só, Amanda, olha só como o curso é atual. Eu falando de CTR aqui, Amanda já deu aula falando de CTR. A Amanda é nossa professora, tá? E ela disse que na aula aqui do curso de formação, ela já deu um conteúdo sobre trauma e estresse, né? E trouxe a base da CTR já. Então, olha só que coisa bacana. Que bacana, Amanda. Amanda, então você está ultra atualizada, porque nas minhas pesquisas é um assunto de fato muito, muito recente. Entendeu? Muito, muito mesmo. Amanda, ó, a Amanda está dizendo aqui que foi aluna do curso e hoje é professora do curso. Tá? E é isso. Pessoal, a gente está sempre tentando dar oportunidade para que as pessoas possam crescer. Informações do curso, o curso tem 18 meses, tá, pessoal? Então, a gente tem aulas ao vivo, sábado, as aulas ao vivo ocorrem das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. A gente vai ter agora esse módulo, sempre falando de uma novidade, sempre trazendo o que tem de mais novo, ou alguma coisa que, de fato, é bastante complementar. Ah, Diego, a gente gostaria de repente, uma entrevista com um psiquiatra. A gente acha que essa relação psicologia e psiquiatria merecia que a gente tivesse um módulo. Não tem problema, a gente agenda com um psiquiatra, procura um profissional e a gente vai fazer essa entrevista também, né? Então a gente vai trazer essa pessoa. Uma aula ao vivo por mês, né? Uma aula gravada complementar, que a gente pode definir os temas que de fato são mais relevantes e interessantes, e o desenvolvimento profissional, como eu já disse. Tá bom, pessoal? As aulas são ao vivo e gravadas. A aula de hoje, por exemplo, está sendo gravada. E quem não assistiu, por qualquer motivo, vai poder assistir na sequência. Como vocês perceberam, você se comunica normalmente com o professor e com a turma. Tá? Além disso, a partir de agora, viu, Amanda? Você nem está sabendo ainda. Mas a partir de agora a gente vai oferecer 3 coisas que são, no meu ponto de vista, são muito, muito bacanas. Primeiro, banco de técnicas, tá? Imagina, pessoal, você tem um problema com seu paciente que você não sabe resolver. E imagina você poder acessar um banco, certo? Que tem, sei lá, para depressão tem 40 tipos de técnica, tem 30 tipos de técnica. Ou você simplesmente conseguir pesquisar entre 200 artigos, né? Aquele que de fato tem uma relação direta com o seu paciente. Então a gente vai oferecer esse banco de artigos, técnicas e simulações. Então terá pelo menos uma simulação para cada módulo, que será gravada, de como atender aquela demanda específica. Então, a gente vai ter essa simulação também, certo? Então, vocês vão ter material para ler, artigo de toda qualidade, vocês vão poder ter técnicas também que vocês vão poder buscar, separada por demanda. Diego, eu estou precisando aqui de sei lá, de uma técnica para lidar com toque. Poxa, aqui tem um protocolo para quem quer de técnica para poder lidar com toque também. Tá? E professores com excelente know-how no mercado, a exemplo de Amanda Palácio, que é uma das professoras que é extremamente elogiadas que nós temos. Amanda foi aluna daqui, Amanda trabalhou com psicologia escolar, trabalhou com demanda de adolescentes, né? E Amanda, olha como ela é atual. Eu falando aqui de CTR, a Amanda já tinha trazido para cá sobre CTR, tá certo?
Então, olha como os professores são muito atualizados e realmente têm um know-how super bacana. Tá bom? Como estão os nossos alunos, pessoal? Olha, a experiência que a gente tem, essa mistura de teoria, prática, desenvolvimento prático e desenvolvimento de carreira, são de alunos que estão muito bem no mercado, né? Então, são de alunos que, de fato, estão conseguindo realmente um crescimento profissional bem acentuado, bem acentuado. Às vezes, alunos que acabaram de se formar, pessoas que acabaram de se formar, como é o caso, quem quiser, vai lá no meu Instagram, Dr. Diego Gonçalves, assiste a entrevista de Tainara e de Isabel, recém-formadas e com um crescimento absurdo, ok? Então, conseguiram crescer porque conseguiram agregar valor ao seu trabalho, tá? Sem contar, como eu disse, vários profissionais, Vinícius, que é coordenador de curso daqui, Amanda é professora daqui, acabou de passar de concurso público também, né? A neopsicologia, os sete profissionais que estão na neopsicologia, ou fizeram curso de formação, ou fizeram o QRT também. Então, pessoal, a lógica é essa. A lógica não é só passar teoria para você. Eu acho que a frase que a Ana Raquel disse, eu acho muito pertinente, muito bacana. É segurar na mão mesmo. Mas não é segurar na mão, viu, Ana Raquel? Sem gerar independência e autonomia. A gente, na verdade, está sempre sempre querendo promover no profissional de psicologia essa independência, essa autonomia e esse crescimento. A gente está sempre querendo ajudar a isso, tá? Pessoal, quem quiser, eu vou falar de valores, tá? Hoje a matrícula está R$150 e a mensalidade está R$290, tá? Mas quem fizer a matrícula até essa semana, a gente vai ter uma redução aí de 66% no valor da matrícula, tá bom? Então, falem comigo lá no grupo do WhatsApp, dá um toque lá no grupo dos interessados, quem quiser pode conversar comigo, eu vou explicar mais detalhes para vocês, para poder você fazer parte dessa turma, poder crescer profissionalmente, né? Poder realmente fazer diferença na sua vida profissional, tá bom? O fato de ser online não implica absolutamente nenhuma diferença do presencial, para você ter ideia. Na neopsicologia, a Carla Mendonça é nossa psicóloga da neopsicologia, e Carla Mendonça fez online. Então, outras pessoas, Marcelo fez presencial, né? Isabel fez presencial, mas Carla Mendonça ela fez online, está lá com a gente também. Tá bom? Deixa eu ver aqui, Bia. O curso vale muito a pena, até para quem já atende, né? Tem muita prática, exemplos clínicos, várias atualizações. Se tornar excelentes profissionais, né? Tainara, Isabel, Ana Raquel, exatamente. Tem muito do aluno também, e graças a um dos melhores investimentos da carreira. Pessoal, inclusive, salientando para vocês, as turmas anteriores vão ter acesso também. Então, quem entrou agora no início de 2022 e 2021, que está com turma ativa, vai ter acesso a tudo isso também. Tá bom? Não é só para quem está entrando agora, não. Todo mundo vai ter acesso. Bom, é isso. Qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo e-mail, tá? contato@metacognitiva.com.br, pelo telefone da clínica, ou pode falar comigo pelo Instagram, que a gente vai conversar. Ok? Obrigado, Grace. Obrigado, Amanda. Quem quiser também falar sobre CTR, sobre terapia não dual e novas modalidades de terapia que eu venho estudando também, pode dar um toque que a gente vai conversando. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo. Boa noite a todos. E fico à disposição. Obrigado, Renato. Valeu, meu amigo.